Boa tarde a todos. Que bom estar hoje aqui com vocês, neste dia 15 de novembro, sábado, final de tarde, final do dia. Um momento especial, uma hora especial em que nós podemos estar na casa de Deus. Que bom que Deus permite que nós possamos estar na sua presença, diante da sua palavra, na sua casa, para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer e a nos ensinar. Saudamos todos os membros da nossa congregação. Temos visitantes hoje conosco. Ok? Então, sejam bem-vindos também os que nos visitam e aqueles que nos acompanham pelo Facebook, também acompanham o nosso culto. E assim ouvem também conosco a palavra de Deus. Diz assim um texto do Salmo: Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu, e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. De fato, o Senhor, Senhor nosso, é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai Criador, e que mantém a nossa vida diariamente, e que também leva as crianças a darem louvor ao seu santo nome. Temos os nossos avisos, nossos cultos, então, sempre aos sábados e aos domingos. Hoje, após o culto, nós vamos ter a reunião da juventude. Temos também os devocionários, 5 minutos com Jesus e Castelo Forte. Podem ser adquiridos com a nossa agente de literatura, Cirlei, ou também com outras pessoas da congregação, da secretaria. Na terça-feira, dia 18, temos estudo bíblico São Cristóvão 1. Quarta-feira,
reunião da Cicla, é um grupo que o pastor Mário participa aqui em Lajado. À noite, 19h30, estudo bíblico pelo Facebook. Quinta-feira, dia 20, instrução de confirmandos na parte da manhã, a turma do segundo ano. E sexta-feira, dia 21, estudo bíblico, 19h30, Campestre, RS 130 e Videira. Sábado, 22, 9h30 às 11h30, a instrução de confirmandos do primeiro ano. E no domingo, dia 23, estudo bíblico do bairro Montanha e também, no final da tarde, a reunião da diretoria. Que Deus nos abençoe nesse culto, que seja um momento bom para cada um de nós, que seja um momento agradável de crescimento, de edificação na palavra de Deus. Amém. Nós cantamos o primeiro hino. Cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de coitados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo-os adoçando a casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça infinda amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, irmãs no Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz no Salmo 51, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Sendo assim, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor,
Nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, irmãs, no Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Por isso diz a Escritura, quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Convido para que abram o Salmo 98, que é o introito deste nosso culto, e nós vamos fazer a leitura do Salmo de forma responsiva por divisão de versículos. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios batam palmas, montes cantem com alegria diante do Senhor. Porque ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Este é o texto do Salmo 91, que tem como título A Vitória e a Justiça de Deus. De fato, o nosso Deus é vitorioso. O nosso Deus é salvador. O nosso Deus vence todos os poderes, porque Ele é o maior poder, aquele que governa sobre nós. Convido a todos para um momento de oração diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos felizes por estarmos em Tua casa para ouvir a Tua palavra. Nós podemos dizer diante dos povos do mundo, estamos agora na casa do nosso Pai, este Pai que nos deu a vida, que nos sustenta diariamente
nos concede o perdão dos pecados e nos dá a promessa da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, amado Pai do céu, por todo o teu cuidado, por toda a tua atenção na nossa vida, e que nós possamos te louvar, te servir, bendizer o teu santo nome, que nós possamos te honrar como filhos e que nós nos sintamos honrados pela tua palavra que vem à nossa vida, ao nosso coração. Faze com que a tua palavra sempre tenha morada em nosso íntimo, que o Espírito Santo possa agir na nossa vida, no nosso coração, de forma especial nos dias em que nós mais precisamos de ti, quando estamos tristes, abatidos, sem esperança. Mas, por meio da tua palavra, recebemos a boa notícia de que tu sempre estás conosco, em todos os instantes e momentos da nossa vida, como estás agora conosco, quando estamos na tua casa. Ouve-nos, ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nosso amado Salvador, que juntamente com o Espírito Santo é um só Deus, para todo sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Nós temos na sequência as leituras bíblicas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Malaquias, capítulo 4, dos versículos 1 a 6. O Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha queimado na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas, antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. A segunda leitura lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 5. Orem por nós. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todas creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá.
começar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. O texto do Santo Evangelho encontramos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 28. Prestando um pouco mais de atenção às leituras bíblicas que nós temos hoje neste culto, nós vamos ver que essas leituras, elas já nos remetem a um tempo futuro, a um tempo em que Deus vai renovar toda a sua criação, quando serão criados novos céus e nova terra. Então, assim como nós estamos nos aproximando no final do ano litúrgico da igreja, já estamos perto do Advento, também as leituras bíblicas vão nos lembrando de que um dia tudo passará, um dia tudo se desfará, um dia nós vamos estar para sempre na presença do Senhor. E a leitura, o texto de Lucas, nos fala sobre isso também. Diz assim: algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. E aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis, e grandes sinais serão vistos do céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judeia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias de castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo de eles fazerem isso.
Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá, descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Este é o texto do Santo Evangelho, conforme Lucas, capítulo 21. Convido a todos para fazermos a confissão pública da nossa fé cristã nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Esta confissão de fé do credo niceno é uma confissão um pouco mais longa, é uma confissão que foi definida, elaborada no ano 325 da era cristã, num concílio realizado na cidade de Niceia, que hoje fica na Turquia. Então, nesse concílio é que foi estabelecido o credo niceno, justamente para estabelecer a doutrina bíblica contra muitos erros, muitas heresias que aconteciam naquele tempo. Podem se assentar. Convidamos agora as crianças para o seu momento especial. Podem vir à frente, o seu momento de oferta e de bênção, então, para o culto. Vamos lá embaixo. Ok? O que a gente faz agora, neste momento? O que a gente faz? Junta as mãos, a gente fecha os olhos e abaixa a cabeça e nós recebemos a bênção de Deus. E com esta bênção, vocês vão ir para a escola dominical, o culto especial e infantil para vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, que a escolinha seja abençoada para todos vocês. Tá? Aprendam bastante sobre Jesus. Tá? Vai junto com os coleguinhas. Isso, vamos para o culto infantil agora. E nós cantamos o próximo hino em preparação à mensagem. A glória eterna de Jesus, o Rei Senhor, sua graça sempre eterna nos ampara com amor. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama o crente, a batalha já soou. O Senhor tomando a frente, multidão já conquistou. Alma livre retirada, os seus pés o fez tombar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações Jesus potente com justiça julgará. Os remidos triunfantes em fulgor não vão cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a companhia do Santo Espírito nos acompanhem, nos guardem, nos fortaleçam e abram o nosso coração e a nossa mente para recebermos a palavra do Senhor. Esta palavra que nos dá o conhecimento para a salvação em Cristo Jesus. Esta palavra que nos leva pelo bom caminho, esta palavra que nos conduz ao Pai, sendo a nossa caminhada aqui na terra, indo até ao céu. Em nome de Jesus. Amém. Congregação, pode se assentar. Conforme eu comentei antes, na leitura do Evangelho, as leituras, então, deste culto, neste final de semana, nos remetem aos tempos do fim. E o texto de Lucas, capítulo 21, ele nos apresenta vários fatos históricos, alguns que nós sabemos aconteceram logo em seguida, e outros fatos, acontecimentos que nós ainda aguardamos. Isso está no futuro. Alguns fatos, então, aconteceram poucos anos após a ressurreição de Jesus. Por exemplo, a própria destruição de Jerusalém. Jesus, no início, aqui no nosso texto, ele fala que Jerusalém vai ser destruída. Não vai ficar pedra sobre pedra. Foram palavras expressas muito claras de Jesus. E Jerusalém, de fato, foi destruída menos de 40 anos depois da ressurreição de Jesus, no ano 70 da era cristã, quando os romanos, então, destruíram a cidade santa
e junto com a destruição de Jerusalém, também destruíram o magnífico templo que havia então naquela cidade desde o tempo de Salomão. Assim segue o tempo de Deus. Deus vai conduzindo o seu tempo, Deus vai conduzindo os seus dias e os fatos eles vão se sucedendo. Alguns mais rapidamente, em menos tempo, e outros então num tempo muito maior, um tempo que nós não conhecemos. Por isso muita coisa já foi falado, muita coisa já foi escrita sobre os tempos do fim. Mas Jesus mesmo adverte aqui no texto de Lucas 21, para nós tomarmos cuidado e não entrarmos em qualquer conversa que nos falam na rua. Inclusive pessoas se apresentando como o próprio Cristo, como o próprio Messias, o que aconteceu, de acordo com a história, também nos tempos bíblicos. Temos vários relatos nesse sentido. E diversas vezes Jesus deixou muito claro para os seus discípulos de que ele não estaria sempre com eles. Jesus foi aos poucos preparando seus discípulos quando ele disse, olha, eu mais à frente eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou ser traído e mãos iníquas vão me pegar, vão me prender e vão tirar a minha vida. Lógico, os discípulos não aceitavam aquilo, não aceitavam aquelas palavras. Mas Jesus foi preparando o coração e a vida deles para que eles estivessem já então mais preparados quando acontecesse aquilo que Jesus estava falando. E naquele tempo, no ministério de Cristo, isso tudo passou rapidamente. Porque depois que Jesus chamou os seus discípulos até a sua morte e ressurreição, passaram em torno de 3 anos. É um tempo muito curto, é um tempo que passa rápido. Os discípulos tiveram pouco tempo de estudo de teologia com Jesus, mas Jesus os preparou de uma forma intensa, da melhor forma possível, o máximo possível. E inclusive preparou o coração e a vida deles para que eles soubessem que mais adiante ele não estaria mais sobre a terra, ele haveria de voltar aos céus. E de uma forma especial, no final da leitura de Lucas, nós temos então a palavra de Jesus dizendo mais especificamente, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, haverá pessoas que desmaiarão de terror, então verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem, e aí diz Jesus, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, aí Jesus vem e chama a nossa atenção especificamente. Jesus diz assim, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção, a salvação de vocês se aproxima. E é justamente o tema, então, da nossa mensagem deste culto. Diante de todos os fatos, diante de todos os acontecimentos, Jesus preparou o coração dos seus discípulos e disse, isso vai acontecer. Estejam preparados, mas não fiquem de qualquer maneira esperando aquele dia. Fiquem de uma maneira que eu quero dizer para vocês como vocês vão ficar, de cabeça erguida, de pé diante de Deus, olhando para frente, olhando para cima, e não desacordados, desmaiados, cochilando, dormindo, sem prestar atenção na palavra de Deus. Na realidade, assim como Jesus preparou os seus discípulos, toda a nossa vida cristã, ela é um preparo também para a nossa vida definitiva no céu. Talvez nem sempre a gente se dá conta, mas é assim que acontece. Isso é bíblico.
Porque assim como na Bíblia as pessoas foram ensinadas, educadas, elas foram advertidas, admoestadas para estarem na presença de Deus, estarem sempre preparadas, a mesma coisa acontece conosco. Nós nos preparamos diariamente. Desde o nosso batismo, quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, quando nós passamos a fazer parte da igreja de Jesus Cristo aqui sobre a terra, nós estamos nos preparando para um dia estarmos definitivamente, para todo sempre, eternamente, na presença de Deus no céu. Os discípulos foram preparados, advertidos para fatos que iriam acontecer em pouco tempo. Outros fatos aconteceram mais adiante. Outros ainda estão, então, pela frente. Mas na nossa educação cristã, o que nós precisamos saber? Que todos os dias nós precisamos estar de pé diante de Deus. Olhando para cima, olhando para frente. Como o soldado que está pronto para a batalha. Como o lutador que está pronto para a vinda do inimigo. Ou seja, estarmos atentos, confiantes na expectativa. E é assim que Deus, então, quer para cada um de nós. Por quê? Porque se nós somos cristãos, se nós somos criados por Deus, se nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus, isto tudo quer dizer que nós procedemos dos céus. Nós vemos do céu, nós vemos da parte de Deus. E seguramente, muitas vezes na nossa vida, talvez nós tenhamos um sentimento que nós não saibamos explicar. Mas esse sentimento, lá no fundo na nossa alma, pode ser também, sem nós sabermos, saudade de estar com Deus. Saudade de estar na presença de Deus. Saudade de um dia voltar de novo para a casa do Pai, de uma forma definitiva, de uma forma para sempre, então. E aí, então, em nosso preparo, nós vamos aprendendo durante toda a nossa jornada, durante todos os nossos dias, tudo aquilo que Deus tem a nos dizer. E a primeira coisa que Deus vem e nos diz na sua palavra é que Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Então Jesus vem e repete para nós qual é o maior dos mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso tudo é o resumo da lei. É o resumo da palavra de Deus. É o resumo daquilo que Deus quer para a nossa vida. Ou seja, saber que a nossa vida aqui na terra, ela tem relação direta com o céu. A nossa vida aqui na terra tem relação com o céu. Porque nós fomos criados por Deus. Nós vivemos na sua presença. Nós temos a expectativa de ir para os céus. Então, enquanto nós aqui estamos, nós almejamos algo melhor. E da mesma forma como nós vivemos aqui neste mundo, também o céu vem a nós e convive conosco. E o céu vem conosco através da palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz que em Cristo nós temos a salvação. Em Cristo nós temos o perdão. Em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos para nos levar deste mundo para a eternidade. Então nós também estamos nesse sentido ligados ao céu, aqui na terra, porque nós vivemos na palavra de Deus. Nós temos contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus vem ao nosso íntimo, ao nosso coração. E de onde é que vem a palavra de Deus? Ela não vem deste mundo. Ela vem do céu. Ela vem da eternidade. Ela vem de Deus. E é isso que, de fato, nos liga a Deus. Agora, por que tantas admoestações? Por que Deus fala tanto e tanto e tanto? Se você ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar dezenas e centenas de advertências de Deus. Cuidem, tomem cuidado, andem na minha presença. Cuidem dos falsos pastores, cuidem dos falsos mestres, cuidem dos enganadores, cuidem dos ídolos. Não sirvam a outros deuses, não sirvam a outros senhores. Porque Deus faz tudo isso conosco. Por quê?
Porque existe o perigo de nós perdermos toda a herança do céu. Existe o perigo. E a Bíblia é muito clara nesse sentido. Deus faz todas as advertências para nós jamais deixarmos de estar na sua presença e perdermos a sua herança. Perdermos aquilo que Cristo fez em favor de cada um de nós. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós não temos a perfeição. Nós não temos ainda em nossa vida a plena justiça de Deus. Ela nos é oferecida em Cristo. Cristo conquistou para nós na cruz o perdão dos pecados. A morte de Cristo na cruz foi o pagamento pelo nosso pecado. Então, a justiça de Cristo, ela nos é outorgada. Mas nós a recebemos aqui na terra, ainda de uma forma temporária. Definitivamente, é só no céu. Então, nós precisamos cuidar para não perder essa herança, essa riqueza da palavra de Deus. E essa é a advertência que Jesus também vem e faz aqui no nosso texto. Nós precisamos estar conscientes disso, da nossa imperfeição, da nossa pecaminosidade, porque isso vem desde os nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva no jardim do Éden, eles tinham um relacionamento perfeito com Deus, eles tinham um relacionamento normal com Deus. Mas a sua desobediência cortou esse relacionamento. É como uma ponte que é destruída e que não nos permite mais atravessar sobre o grande abismo. É assim. Agora, em Cristo, nós temos a reconstrução da ponte. Em Cristo, nós temos novamente a ligação entre nós e Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado para não errar o caminho. Não pegar o caminho errado, não pegar o caminho estranho, não pegar o caminho que não é de Deus, que é da sua palavra, para que nós atravessemos a ponte certa, atravessemos o caminho certo, o caminho correto. O apóstolo Paulo, na sua carta, magnífica carta aos Romanos, no capítulo 8, ele escreve de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, como nós precisamos estar diante de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz, o que precisa estar na nossa vida é a expectativa de um encontro definitivo com Deus nos céus. E Paulo chega ao ponto de dizer que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Por quê? Porque na esperança nós fomos salvos, escreve o apóstolo Paulo. E é verdade. Nós vivemos na esperança da salvação em Cristo Jesus e nessa esperança nós andamos pelo caminho da palavra de Deus. E o que Deus quer é que nós permaneçamos sempre vigilantes deste caminho. Permaneçamos de pé na presença do Senhor, olhando para frente, olhando para cima, na ardente expectativa da nossa redenção final diante do Senhor. Assim, quando Jesus veio pela primeira vez ao mundo, ele veio como o servo sofredor. Jesus entrou no estado da humilhação, abriu mão da sua glória. Ele se tornou um igual a nós, sofreu o pecado em nosso lugar. Mas na segunda vinda de Cristo, ele vem de uma forma diferente. Aí ele vem não para estar conosco aqui, mas ele vem para nos levar definitivamente para a presença de Deus nos céus. E é isso que nos motiva em nossa vida cristã, nós que guardamos a palavra de Deus em nossa vida, em nosso coração. É isso que nos motiva a ler a Bíblia, a fazer devoção, a estar na igreja para ouvir a palavra, a participar da Santa Ceia,
a levar os nossos filhos ao batismo. Para quê? Para que toda a herança de Deus jamais saia da nossa vida, do nosso coração. Que ela jamais desapareça, que nós jamais a percamos. E algumas vezes Jesus foi bastante enfático nas suas palavras. Lembrem, por exemplo, da parábola das 10 moças que foram para o encontro com o noivo, para as bodas, e 5 delas foram inteligentes, mas outras 5 não foram inteligentes. 5 foram vigilantes, levaram o azeite suficiente para a chama não se apagar, a chama da luz, da lamparina, mas outras 5 foram imprudentes, elas não puderam entrar nas bodas junto com o noivo. Lembrem também de quando Jesus falou sobre o ladrão que chega no meio da noite. Ninguém jamais espera a visita do ladrão com hora marcada. Ele vem sempre de uma forma inesperada. Disse Jesus, lembrem disso, lembrem desse fato. De uma outra maneira também, Jesus disse sobre os servos que cuidam da plantação do seu Senhor, que eles estão cuidando, plantando, colhendo, guardando no celeiro, sem saber o dia e a hora em que o dono da terra vai voltar. E quando ele voltar, como é que ele quer encontrar aqueles servos? Fiéis, honestos, corretos, fazendo a plantação, fazendo a colheita e guardando no celeiro. E Jesus disse também no Evangelho de Marcos, de uma forma tão enfática, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí o perigo de nós não sermos vigilantes. Daí o perigo de nós andarmos de cabeça baixa. Daí o perigo de nós, ao invés de estarmos em pé, olhando para o Senhor Deus, nós andarmos de cabeça para baixo, olhando só para as coisas deste mundo. Aí está o perigo. Não é assim que Deus quer que seja, mas Deus quer que seja o contrário, uma vida, então, de vigilância. Por isso, falando dos tempos do fim, nós sempre precisamos, em todos os instantes e momentos, nos apegarmos à palavra de Deus, conforme foi dito no próprio texto. Os discípulos pediram ao Senhor, quando é que isso tudo vai acontecer? Jesus disse, não cabe a vocês saberem o dia e a hora. Somente o nosso Pai do céu é que sabe destas coisas. Então o que nós precisamos é continuar em nossa vida cristã. Viver como filhos de Deus, apegados à palavra de Deus, amando a sua igreja, amando o seu evangelho, a sua lei que nos chama ao arrependimento, nos trazendo perdão. Ou seja, animando a cada um de nós em nossa vida cristã, e de uma forma especial naqueles momentos em que nós também estamos mais frágeis, mais desanimados, às vezes achando que não tem mais saída, não tem mais solução para os nossos problemas, nossas dificuldades, e nós acabamos duvidando da própria providência divina, do próprio amor de Deus. É a tentação que vem ao nosso coração e tenta nos desviar o foco da palavra de Deus. Mas Deus diz que não seja assim na vida de vocês, que não seja assim na nossa vida. Finalizando então a mensagem, que Deus permita então nós sempre andarmos na sua presença, na ardente expectativa do nosso encontro definitivo com o Senhor. E a Bíblia também nos traz relatos muito bonitos, especialmente o texto do Apocalipse, mais para o final, quando ele diz que quando Deus vai criar novos céus e nova terra, tudo o que for antigo, o que for velho, o que não for bom, tudo isso vai desaparecer, tudo isso vai mudar. Então não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, nem tristeza, porque as primeiras coisas terão passado, estarão no passado. Eis que tudo então será feito novo. E aí então nós também podemos dizer, bendito seja Deus, por nos dar o conhecimento dessa palavra, por nos dar o conhecimento dessa verdade. Bendito seja Deus que nos amou como filhos, que nos tornou herdeiros da salvação eterna
através de Cristo Jesus. Bendito seja Deus que escreveu o nome de cada um de nós no livro da vida. E quando Deus escreve, essa escrita não se apaga. E o nosso nome está escrito no livro da vida, não com qualquer tinta que desaparece com o tempo, mas o nosso nome foi registrado com o sangue do Cordeiro. E por isso, ninguém vai conseguir apagar. Jamais, jamais e jamais. Então, o céu de fato vai ser a nossa herança. O presente de Deus para nós. Amém. Que a palavra de Deus, que vai muito além da nossa compreensão humana, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, para nós sempre guardarmos a palavra do Senhor, para nós sempre guardarmos a verdade bíblica, para que o amor de Deus nunca desapareça da nossa vida e que nós vivamos todos os dias na ardente expectativa de estarmos definitivamente na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A congregação pode se assentar. Nós fazemos agora o nosso ofertar, que faz parte do nosso culto, e cantamos o hino que segue. De meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Não irei falhar, vindo a tempestade a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nós temos na sequência a oração geral da igreja, em que nós nos dirigimos ao Senhor, levando nossos pedidos, nossos cuidados também
aquilo que vai no nosso coração. Amado Pai Celestial, graças nós te damos porque nós podemos ser chamados de teus filhos e que nós podemos te chamar de nosso Pai pela obra redentora de Jesus Cristo, teu Filho, na cruz. Graças te damos porque nos deste a conhecer a tua palavra, que nos dá todo o conhecimento que nós precisamos para a nossa vida cristã neste mundo e também para a eternidade. Graças nós te damos porque neste mundo nós caminhamos na tua presença, na tua companhia, na tua palavra, e sabemos que tu és o Pai amoroso, que guarda, conduz, guia, observa os seus filhos sobre a terra. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra sempre esteja presente em nosso coração e que nós jamais venhamos a perder a ardente expectativa da nossa salvação, da nossa vida definitiva contigo na eternidade. Para tanto, pedimos que tu guardes a tua igreja, guarda também esta congregação, a congregação Cristo, seu pastor, a sua liderança, todas as famílias, os membros, todos os que fazem parte desta história, que tu possa ser amparo de uma forma especial naqueles que estão tristes, abatidos, que têm tristezas, problemas em sua vida, que tu possas amparar e ser o Pai de amor, o Pai que fortalece. Te pedimos em favor dos enfermos, dos enlutados, que tu possas ser consolo e esperança. Te agradecemos pelos aniversariantes, por completarem mais um ano de vida. Enfim, te agradecemos pela tua igreja presente neste lugar e pela tua palavra que preenche o espaço desta igreja e nos dá todo o conhecimento que nós precisamos para estarmos na tua presença. Fica sempre com cada um de nós e faz, ó Pai, com que nós permaneçamos de pé na tua presença, olhando firmemente para ti, olhando para a frente, olhando para o alto, na expectativa, na certeza do teu cuidado na nossa vida. Em nome de Jesus, teu Filho, o nosso amado Salvador, nós o dizemos. Amém. Assim como nós estamos, nós cantamos o hino seguinte. Amoroso nos convida e seguimos depois na liturgia da Santa Ceia. Amoroso nos convida Cristo para a comunhão e oferece o pão da vida para nossa salvação. Teu amável chamamento vem a nós por teu favor, dá-nos força e crescimento, ó Jesus, na fé, no amor. Por tão grande benefício, cumpre-nos agradecer, ó, recebe em sacrifício nossa vida e nosso ser. Nesta mesa prometemos sempre em tua lei viver, e fiéis em ti seremos, com Jesus até morrer. O Senhor esteja com vocês. E com você também. Elevem o coração. Já o temos com Deus, o Senhor. Vamos dar graças ao Senhor, nosso Deus. Fazemos isto, pois és digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças ao Senhor, Santo Pai, poderoso e eterno Deus.
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. De forma semelhante, depois de cear, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Amém. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. A congregação pode se assentar. Nós celebramos a Santa Ceia conforme o costume da congregação. E lembramos sempre que verdadeiramente dignos e preparados estão aqueles que reconhecem que são pecadores, que necessitam do perdão do Senhor Jesus, que são dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a nossa participação.
passando desta morte para a vida. Busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Isto é a nossa vida. Isto é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor. Ele é a nossa força, a nossa luz. Lá, 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 lá. Isto é a nossa vida. Isto é nosso viver. Lá, 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 lá. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam o seu auxílio. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar estes seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro. É Ele quem nos guia A salvação eterna. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não Querem aceitar. Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter muito amor ao nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Nós continuamos em nossa vida cristã, em nosso dia a dia, sempre na ardente expectativa da presença do Senhor aqui neste mundo e também para a eternidade. Que Deus permita que a sua palavra possa continuar conosco, saia conosco, permaneça conosco em nossa vida, em nosso dia a dia, e que ela produza em nós
os resultados, os frutos, aquilo que Deus então espera e aguarda também de cada um dos seus filhos. E para tanto, nós queremos deixar então a casa, a igreja de Deus, sob a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Que sigamos então na paz, na presença do Senhor Jesus. Agradeço ao pastor Mário pelo convite para estar aqui nesta congregação no final de semana. Ele está na região de Santa Rosa, em culto de confirmação de familiar. E então, aproveitando também um momento bonito, especial, dentro da vida cristã também dos seus familiares. Que Deus, então, permaneça com cada um de nós. Amém.